Poços de vida é o que nós vamos conversar hoje pela manhã. Queria te convidar ao texto de Gênesis 26, 18. Gênesis 26, 18. O texto diz assim, gente: tornou Isaque a abrir os poços que se haviam cavado nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os entulharam depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes tinha posto. Quero ler mais uma vez. Tornou Isaque a abrir os poços que se haviam cavado nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os entulharam depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes tinha posto. Ensina-nos, Senhor. Se eu pudesse dar um nome para essa pregação, além de poços de vida, é a teologia dos poços. E que a gente cave muitos poços para nós e para os nossos filhos e para todos aqueles que estão perto de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O nome do município é Aroeiras, interior do Piauí. E lá tinha um senhor, um ancião, morando num vilarejo, seu Antônio. E todo aquele vilarejo bebia do seu poço. Mas com o prolongamento da estiagem, o poço foi secando. E o seu Antônio entrou em colapso. Então começaram a levar água com caminhões-pipa. Mas o seu Antônio, que já era um senhor de idade, cavava. E todo mundo dizia que ele estava ficando neurótico. E ele cavava mais. Encontrou água. E jorrou água. E o seu Antônio, assim como a comunidade, celebrou. E todos se reuniram no entorno do poço. E seu Antônio, sentado com lágrimas nos olhos, e todos celebravam a vida do seu Antônio. E ele, mais velho, dizia: eu não cavei esse poço para mim mesmo. Eu cavei para vocês. E é por isso que eu estou tão feliz. Para algumas comunidades, o poço é o centro, é o mínimo da subsistência. Nós temos dificuldade de mergulhar nessa ideia, nessa perspectiva de poço, porque nós temos água encanada. Mas para quem depende de um poço, aquilo é de extrema importância. De extrema importância. Assim como foi nos dias de Abraão. Abraão, ele vai na direção da terra dos filisteus e ele cava um poço. O poço que Abraão cava é com a permissão de Abimeleque, naquele tempo, o rei dos filisteus. Está lá por Gênesis 21 esse texto. Como ele cava um poço em território alheio, os servos de Abimeleque se acham no direito de usufruir do poço, mas tem um determinado episódio em que os servos de Abimeleque, eles são violentos com os servos de Abraão em nome do poço. E por causa disso, Abraão abre mais 7 poços, e ele faz um acordo com o rei dos filisteus, e ele diz o seguinte: todos nós vamos tomar juntos desse poço, porque o poço é importante para nós. Aí começa então a história dos poços, porque na semana passada nós estávamos falando de mortificar o nosso Isaque, e agora a gente continua olhando para a mesma perspectiva, que é a mortificação do nosso eu em direção à vida que jorra em Deus. Hoje pela manhã, nós na Escola Bíblica Dominical, aliás, sala cheia, gente, 8h30 da manhã, nem é tão cedo assim, foi muito gostoso hoje. E a gente colocou um vídeo que tem 2 pastores
em um contraste. Aliás, eu recebi de uma pessoa muito querida esse vídeo, só para dar os créditos, que ela está aqui. O primeiro é um pastor evangélico que diz assim: tudo aquilo que Deus não pode te dar um sonho que Ele não possa realizá-lo. Então tudo aquilo que os seus olhos puderam ver, que a sua mãozinha pôde tocar, que o seu narizinho pôde cheirar, que você pôde abraçar, Deus não ia te fazer sonhar com isso em vão. E o outro pastor, também evangélico, dizia o seguinte: aquele que prometeu que tudo isso te daria se prostrado o adorares, não foi Jesus. Obrigado. Não foi Jesus. Na tentação, em Mateus capítulo 4, foi o próprio diabo. Quando a gente fala sobre poços, eu conto essa história de Aroeiras, sabe do que a gente está falando? A gente está falando sobre o cerne do problema evangélico brasileiro. Nós temos duas igrejas evangélicas. Duas assim, né? Não estou falando de denominação. Duas mentalidades. Uma primeira mentalidade, que é a mentalidade: eu vou para a igreja, eu cumpro um rito, porque eu quero ser abençoado por Deus. Eu quero que Deus me dê tudo aquilo que eu quero, os meus sonhos, os meus planos, e eu vou ficando infantilizado. O nome dessa infantilização é narcisismo. Então eu começo a achar que o mundo gira em torno do meu próprio umbigo. O problema é que a maioria dos evangélicos no Brasil hoje servem a esse Deus que onde eu pôr a minha mãozinha. Esse pastor que eu estou citando, ele é muito mais famoso do que o outro pastor. A igreja do evangelho coach, ela está cheia. Ela está aberta neste exato momento, em alguns lugares, e ela não para de crescer. As igrejas em células, que algumas vezes, quem chega novo na nossa comunidade fala: mas como é que é esse negócio de célula aí? Eu já fico com medo de célula. Por quê? Porque era uma coisa de célula para o desempenho pessoal, as pessoas, elas é uma célula de multiplicação, tá tudo bem aí? Desculpa, e eu sou nada discreto, né? Não está acontecendo nada, tá, gente? Se você não viu, não aconteceu nada. As pessoas têm medo, porque virou um instrumento de multiplicação, e precisa multiplicar essa célula, e a gente meta, mas além de tudo, você abre mão da essência da mensagem do evangelho, em nome do crescimento da igreja, em nome das metas que precisam ser cumpridas. Então, você vai porque Deus vai te abençoar, e a união disso com o movimento de células, e a gente teve um problema disso aqui dentro da nossa igreja. Mas a história do seu Antônio é a história de um senhor que está preocupado com a sua comunidade, e ele cava poços, não para si mesmo, mas ele cava poços para toda aquela comunidade. Que é a história de Abraão, e é a história de Isaac. O que Isaac fez de muito importante? Se você for olhar bem, Isaac é um dos patriarcas menos relevantes. Parece. Por quê? Porque o Abraão sacrifica o seu filho, né, vai até as últimas consequências. O Jacó se converte. O Jacó tem um sonho da escada que vai até os céus. E o Isaac? O que ele fez? O Isaac, ele vai cavar poços. Cavar poços que foram abertos por seu pai. E sabe, gente, a história do movimento protestante, ela não é uma história perfeita, mas ela é uma história muito bonita, de honra, de dignidade. Ela é uma história de revisitarmos valores, de visitarmos a antiga teologia, de visitarmos aquilo que nos fez chegar até aqui. Eu não sei se vocês estão entendendo, mas eu estou chamando vocês a recavar os poços que foram abertos pelos nossos pais. Poços de vida. Tem uma coisa muito curiosa no falecimento da minha mãe. Porque quando a pessoa falece, as pessoas começam a procurar as coisas que ficaram, ou para doar, porque fica aquela angústia de, né, deixa as coisas da pessoa lá, não deixa.
E eu tenho a Bíblia da minha mãe, cheia de anotações. Outro dia alguém falou para mim que eu tenho uma Bíblia velha. Aí compraram uma Bíblia nova para mim, a liderança da igreja comprou uma Bíblia nova para mim. E eles ficam olhando para ver se eu estou com a Bíblia nova. E aí, algumas vezes eu uso. Mas é que eu gosto mesmo, não é nada pessoal, é a Bíblia velha. Porque tem anotação de 10 anos, de 15 anos, de 20 anos, tem algumas coisas que são afetivas. Eu olho para a Bíblia e eu lembro daquele sermão. Eu olho para a Bíblia e eu lembro daquela situação. Eu olho para a Bíblia e eu choro com ela. Ela tem um valor afetivo, porque aquilo, ela me formou. Agora, as novas igrejas, não tem a ver com parede preta, gente. Tá tudo bem ter parede preta. Tem coisa pior que parede preta. Olha o Israel aqui, ó. Tem camisa preta listrada. É muito pior que parede preta e camisa preta. Mas se vocês pintarem de branco, tá tudo bem também. Não é isso que vai falar sobre a modernidade da igreja. Mas vocês repararam que a nossa igreja tem ali embaixo, Igreja Batista? Vocês se lembram que a gente tem o culto dos hinos? Porque a gente quer recavar os poços que foram cavados pelos nossos pais. Tem coisas que a sociedade evoluiu, claro que tem. Mas tem coisas que a gente precisa voltar ao primeiro amor. Tem coisas que a gente precisa voltar aos primeiros princípios. Não dá para abrir mão do que é a essência do evangelho em nome de uma igreja cheia. Não dá. Saiu um sem número de pessoas por causa da questão das células. Foi dolorido? Muito. Muito dolorido. Mas hoje eu reafirmei na sala de escola dominical. Eu prefiro fechar a igreja, não acho que isso vai acontecer, mas eu prefiro fechar do que abrir mão dos meus valores, daquilo que eu entendo ser o evangelho de Jesus. Eu não aceito. E eu vou dizer mais. Nós estávamos discutindo a diferença da espiritualidade e da religião. A religião é o rito em nome da bênção. A espiritualidade não. A espiritualidade transforma de dentro para fora. Aí, a gente começou a discutir sobre a mistura dos espaços entre religião e política, lá na sala de escola dominical. Aí eu contei algumas histórias. Contei a história, por exemplo, de uma pessoa que fez terapia comigo, que eu nunca, em meio à terapia, quebrei a ética terapêutica de dizer, olha, você precisa se converter. Nunca. Eu só fiz o que Jesus nos ensinou: ser ético e amar. Alguém a convidou. E está aqui congregando. E está aqui nesse momento. E que inclusive me mandou o vídeo. Esse vídeo. Aí lá na sala, na mesma sala de escola bíblica dominical, tinha alguém que estava com a família destruída. Conhecia a igreja, mas não conhecia o evangelho. Lá na sala. Problemas sérios com o álcool. Problemas seríssimos. Está congregando com a gente há 6 meses. Ele não está aqui não, foi embora, então posso falar com mais à vontade. Não vou falar o nome também. Aí lá na sala eu perguntei, cara, seu casamento foi transformado? Ele falou, claro, totalmente, salvou o meu casamento. Eu falei, a sua vida mudou? Ele falou, totalmente. Daí eu falei assim, essa é a diferença da espiritualidade e da religião. Porque a religião é uma barganha com Deus, é uma troca. A espiritualidade nos transforma de dentro para fora. E são esses os poços que eu quero voltar a cavar com vocês, irmãos. Porque Jesus nos ensina, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O evangelho de Jesus não era o evangelho coach, não era o evangelho da prosperidade, era o evangelho que transformava a vida das pessoas, mas transformava a partir do sacrifício. Sacrifício no templo? Não, sacrifício do corpo. Entreguem os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo falando.
para que vocês possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, é nos oferecer em sacrifício. Aí eu falei sobre cruz, porque para nós cruz é quase uma religião, porque a gente viu tantas vezes a cruz em espaços, que a cruz está muito ligada à espiritualidade, religião, mas quando Jesus falou para o primeiro auditório, morrer em morte de cruz era morte de agonia. E Jesus está falando para os seus discípulos, no seu discurso, que o caminho é morte. Você quer vir após mim? Mate o seu eu. A morte é a morte do eu. Os mais antigos, hoje a morte do meu ego vai fazer aniversário. Será que eu vou chegar ao fim de mais um calendário? Porque eu era muito louco, como os muitos loucos, mas agora eu sou louco por Jesus. E aí o cara tem a vida transformada. Então, gente, a gente vai ter que fazer as escolhas. Se a gente vai oferecer os nossos Isaques, ou se a gente vai continuar adorando os nossos Isaques. O Isaque é o seu filho. Então está na hora de você entregar o seu filho para Deus, para que Deus te devolva, e você consegue experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então você tem que entregar o seu filho para Deus. Seu Isaque é a sua esposa, seu marido. Então está na hora de você entregar o seu marido para Deus, para que Deus conduza o seu casamento. Não é do seu jeito, é do jeito de Deus. O seu Isaque são os seus bens. Só para te convidar lá para a aula de escola dominical, a gente começa na semana que vem sobre ser mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico herdar o reino dos céus. Mas onde a sua mão tocar, os seus olhos tocar, essa mensagem infantilizadora vai formando a cabeça das pessoas. E Deus tem que me dar, e Deus tem que me dar. Só que o problema é que essas pessoas se tornam sacos sem fundos. Para elas, amar e servir não é uma proposta. Para elas, eu vou para ser abençoado. Eu vou e me reúno como igreja para ser servido e não para servir. E aí não tem vida transformada, não tem vida transformada, não tem comunidade transformada, não tem país transformado. Não tem. Às vezes nossa missão não é inventar coisas novas, mas preservar fontes antigas que os outros tentaram entulhar. Os servos de Abimeleque estavam lá, tentando tampar os poços, por inveja. Eles tampavam o poço e o Isaque destampava o poço. Eles tampavam o poço e o Isaque destampava o poço. Eles tampavam o poço e o Isaque destampava o poço. E eu te convido a destampar os poços comigo, gente. Eu te convido a destampar os poços comigo. Outra coisa que eu queria destacar é a vida de Jacó. Porque aí o Jacó, ele tem encontro inesperado no poço. Ele está lá buscando a sua esposa, junto com o servo de Abraão, e é na beira do poço que ele encontra Rebeca. E a sua vida é transformada para sempre, na beira daquele poço. E aí, eu devia ganhar dinheiro para falar do The Chosen, porque eu ia ficar rico, porque todo culto eu falo do The Chosen. Eles fizeram uma cena em que aparece o Jacó na beira do poço, o Abraão cavando o poço, e aí depois de 2000 anos, Jesus está no poço de Jacó. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu, não está na Bíblia não, é que fica bom, é a música, né? Viu a sede que havia em mim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Desculpa. Desculpa vocês. Ela não. Você quer desculpa, tá? Os poços, naquele momento, era um lugar de encontros. Então, o Jacó chega lá no poço, e aí eles esperavam que todos os rebanhos se reunissem para tirar a pedra, justamente para que não entulhassem os poços. E aí tinha lá Jacó lá no poço, e chega a Rebeca, com os cordeirinhos do pai dela. E aí o Jacó,
ele tem um encontro que vai mudar a sua vida. Ele olha para o lado, aí o lado olha para ele, ele olha para o lado e o lado olha para ele. Se vocês estão entendendo aqui? Aí ele dá uma de fortão, arranca a pedra do poço e dá de beber. E 2000 anos depois, em Sicar, Jesus está se encontrando com uma mulher. E a conversa é sobre água. E a conversa é sobre sede. E a conversa é sobre a espiritualidade que mata a sede da alma. Valorize os encontros e os relacionamentos que matam, que falam sobre a água que mata a sede da alma, gente. Por exemplo, um encontro como esse tem um peso tão grande. Se vocês imaginassem que tem países na Ásia em que essas pessoas não podem se encontrar livremente. E às vezes a gente tem tudo aqui. Quando eu chego mais cedo e eu vejo aquela cantina cheia e não tem pão de queijo para mim, eu fico muito feliz. Que é sinal que um monte de gente já passou por lá e comeu pão de queijo e teve comunhão. Às vezes eu chego na igreja e outro dia a gente estava conversando, eu e a Mayra, sobre por que a gente ainda insiste em ser pastor? Por que a gente ainda insiste em ser igreja? Aí a gente falando, primeiro chamado, vocação, tem todas essas coisas. Mas uma das coisas que a gente fala é de ver Maria e João crescendo com Luquinhas, crescendo com Christopher, crescendo com Radassa, as Marias, Cecília, Pedrinho, porque isso não tem preço, gente. Valorizar os encontros que geram vida, valorizar, ver seu filho crescer, ver o seu filho crescer com os valores do reino de Deus, por causa dos poços que nós continuamos a escavar. Então a gente não pode se render e a gente continua a cavar poços para que outras gerações possam beber de água limpa, porque o que está sendo lançado no Brasil hoje é água suja. E a gente quer água limpa para os nossos filhos, então eu continuo insistindo. Não quero que meu filho seja mais um narcisista, egoísta, tóxico, babaca por aí. Eu quero que meu filho seja gente, seja humano. Eu não quero que meu filho seja um religioso, eu quero que meu filho seja espiritual, cidadão do reino, preocupado com as pessoas, construindo um mundo melhor. E é por isso que eu insisto nessa ideia de ser pastor. Porque a igreja evangélica no Brasil não faz diferença, gente. Ou, claro, eu não estou generalizando. Mas a maioria hoje, ela conspira ao contrário do que é o evangelho de Jesus. Conspira ao contrário. Então é por isso que a gente insiste. Continua a cavar poço comigo. Continua a cavar poço com a Mayra. Insiste. Traz o seu filho para fazer bagunça na igreja, para que ele ame a igreja. Traz o seu filho para tocar bateria na igreja. Já falei domingo passado que eu fui criado num ambiente que tocava baixo. Hoje eu estava olhando o meu baixo, maior som, na mão do Vitor. Ele regulou ali. Cara, quando eu toquei, eu tinha um baixo que era rachado numa caixa que dava choque. E eu tocava no louvor com essa caixa. Mas eu fui criado nisso. Então a gente priorizar os encontros que nos levam para a água viva. O poço de Jacó foi cavado há 2000 anos antes. E 2000 anos depois, Jesus, à beira do poço, ainda estava gerando encontros de água viva. Quero ir para a conclusão. Nós não podemos cavar só para nós. O evangelho começa no eu, na morte do meu eu, para que exista nós. Ame ao Senhor sobre todas as coisas e ame ao seu próximo como a ti mesmo. Um pastor idoso visitava semanalmente uma prisão para orar com os detentos. Perguntaram a ele por que fazia aquilo. Ele disse: estou cavando poços. Talvez um dia um desses homens encontre vida na água que eu brotar aqui.
Quais são os poços que Deus está te mandando cavar? Ou que Ele está te mandando recavar? Qual é o sentido da sua vida? Cavar poço só para si? Eu te afirmo, eis que te digo, o segredo da infelicidade é cavar poço só para você. O segredo da espiritualidade autêntica é cavar poços para que outros possam beber. E isso é o Evangelho. O Evangelho é cavar poços para que outros possam beber. O Evangelho do eu, do coach, não tem casamento que resista. Não tem. Porque tem que ter perdão. Porque tem que ter morte do eu. O Evangelho do coach não tem relacionamento com o filho que resista. Porque para se relacionar com o filho tem que ter paciência. Tem que educar. Tem que falar uma, tem que falar duas, tem que falar três. Tem que viver pro filho. O Evangelho do coach não tem sociedade que sobreviva. Queria lembrar você, na autoridade do nome de Jesus, que nesse tempo de regimes totalitários, Jesus foi morto por um Estado totalitário, o Estado romano. E que a igreja, quando foi a voz da consciência do Estado, ela prosperou e multiplicou-se. Porque é isso que Martin Luther King nos ensina. Que a igreja deve ser a consciência crítica do Estado. Sabe o que é consciência? É assim, ó. Eu estou à noite, tem uma lasanha na minha casa. Aí eu arrebento com a lasanha. Aí eu sento no sofá e a consciência fala assim: é sério mesmo que você comeu essa lasanha inteira? Aí você fica com dor na consciência. Entenderam? O que é a consciência? Então, o Estado precisa de uma consciência. O Estado precisa de alguém que cobre. Quais são as políticas públicas que a gente tem aqui para pessoas de rua? Quais são as políticas públicas que a gente tem aqui para pessoas viciadas em drogas? Quais são as políticas públicas que a gente tem aqui nessa cidade para pessoas que não têm casa? Quais são as políticas públicas que a gente tem aqui nessa cidade para pessoas que não sabem ler ou escrever? Isso, discute política na igreja? Discute, claro. Mas a igreja não se alia no Estado. E se você é batista, vai resgatar a história dos batistas. Porque são os holandeses batistas que rompem com o Estado, porque a igreja luterana ainda estava conectada ao Estado, a igreja anglicana ainda estava conectada ao Estado, e os batistas dizem: nós somos livres, a igreja não serve o Estado. A nossa igreja, ela é multidisciplinar. Eu tenho os meus esquerdistinhos aqui, eu tenho os meus direitinhas aqui, os meus direitinhas, e estão convivendo. Mas sabe por quê? Porque eu vivo falando para vocês que Jesus está acima das ideologias. E se você submete Jesus à sua ideologia, você está tornando o Evangelho menor do que ele realmente é. Porque o Evangelho que transforma as vidas, ele está submetido à sua ideologia. Então, se na sua ideologia tem coisas que é contra a Bíblia, você abre mão daquilo na sua ideologia, que é contra a Bíblia, contra o Evangelho, para submeter a sua ideologia ao Evangelho. Antes de ser de direita ou de esquerda, você é um discípulo de Jesus de Nazaré. E é só por isso que a nossa igreja ainda sobrevive com gente de direita ou de esquerda. Porque eu reconheço as limitações de ambos os lados, tá, gente? Parei de me manifestar nas redes porque isso adoece. Eu não quero nem ver mais. Mas não dá para eu aceitar, e eu vou falar o nome aqui. Não dá para aceitar pastores em cima de um trio elétrico falando politicamente, político-partidariamente, em nome da fé. Não dá. Então, seja um cristão. Se submeta a sua ideologia a Jesus de Nazaré. Posso ouvir um amém?
É sobre isso que nós estamos falando. Porque senão a gente se perde. Foi quando a igreja se aliou ao Estado romano, meus irmãos, que nós tivemos 1000 anos de escuridão. Na conversão de Constantino, a igreja se alia a Roma, que inclusive foi aquela que matou Jesus. Então não dá, meus irmãos. Isso sabe o que é? Isso é recavar poços. Isso é recavar poços. Então não dá. Se você vai discutir política pública, amém. Se você vai discutir política partidária, que não. E vou te dizer mais. Eu não vou votar em você só porque você é um crente. Porque crente safado tem em todo lugar. Eu vou votar em você porque se você tem um projeto. Eu vou votar em você porque você tem valores. Mas se você fala em nome dos evangélicos, eu não vou votar em você não. E vou te dizer mais. Chego há 15 anos como pastor de igreja. Quero que levante a mão quem está livre aqui. Quando eu trouxe um vereador, um prefeito no meu púlpito, ou no púlpito da igreja que eu pastoreio, que seja para orar por ele. E tem gente que convive comigo há muito tempo. Quando foi? Quando foi, Valdeci, que eu peguei um vereador, vamos orar por você, eu vou abençoar. O nome disso é livre consciência. Então vamos recavar poços, meus irmãos. Vamos voltar ao que é o Evangelho. E vamos pagar o preço para que pessoas continuem a ser transformadas, para que casamentos continuem a ser transformados. Mas para isso acontecer é Evangelho de cruz, meus irmãos. É matar o nosso eu. E ouvir a voz do alto que diz: Tu és meu filho amado, em quem me comprazo. Você é filho. Acho que deu, né? Deu? Se a igreja, a consciência, a igreja é a consciência do Estado, né? Qual que é a consciência do Rogério, pastor Rogério? Deu? Pois é, tá aí a minha consciência. A consciência do Didi tá aí do lado dele também. Tem umas consciências que é mais brava, né? O super-ego é mais fortificado, né? Tudo isso que eu falei, se o tom não foi o mais adequado, eu só queria dizer que foi com muito amor. Nós vamos continuar a cavar poços aqui. E os nossos filhos vão beber dos nossos poços cavados aqui. Tá bom? Vamos orar. Ah, Senhor, é difícil cavar poços. A gente às vezes prefere o conforto da nossa casa. Mas os poços que a gente cava ficam para gerações, Senhor. Eu bebi do poço que meu avô cavou para mim, o falecido pastor Quadra. Poços para que João e Maria e Cecília e Lucas e Christopher e Pedro possam beber. Eu preciso de mãos que me ajudem a manter sonho. Vivo o sonho de cavar poços. Senhor, cavar poço não é só bem-estar. Essa coisa do evangelho leve é o evangelho comum. E a gente quer, Deus, o evangelho das águas limpas do poço de Jacó. Porque aquele que beber da água que Jesus dá não tem mais sede para sempre. Pelo contrário, do seu interior, ele faz jorrar água viva para a vida eterna, Senhor. E te guarde, meu irmão. Faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça redentora de Jesus e a comunhão e o consolo do Espírito esteja sobre nós e sobre toda a igreja de Jesus. Para além de qualquer placa de igreja, Senhor, nós não estamos preocupados com placa de igreja, mas para as igrejas que ainda cavam poços e bebem de água limpa, Senhor. Assim nós oramos. Amém e amém. Que Deus te abençoe. A gente está passando por um momento difícil, mas vai passar. Vai passar. Mas a gente vai continuar a cavar poços, em nome de Jesus. Deus abençoe.
semana.